eu vou abordar com vocês 4 tópicos bem específicos sobre esse assunto, sobre os anorexígenos. Vou trabalhar esses tópicos de forma resumida, bem simples, sem juridiquês, com as principais dúvidas que envolvem esse assunto. Por exemplo, a farmácia de manipulação, ela pode manipular os anorexígenos? Existe uma lei que autoriza? E como fica a RDC da Anvisa? E o judiciário, nosso tão famoso poder judiciário, tenho chances de ganhar uma liminar? Preciso ser ou não autuado antes de entrar com uma ação judicial? Então, esses são alguns pontos polêmicos e importantes que eu vou aí trazer para vocês explicar. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre a existência de uma lei federal que autoriza a manipulação dos anorexígenos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Federal número 13.454. Essa lei, ela foi publicada em 2017, ou seja, já fazem aí 3 anos, onde voltou a ser permitida a comercialização e produção dos anorexígenos. No artigo 1º dessa lei, ficou expresso que, vou ler para vocês, ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Então, pessoal, em resumo, essa lei, ela deixa muito claro que, quando publicada, ela autorizou a comercialização desses produtos sem fazer nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de outra exigência. Ficou positivado lá na lei que pode comercializar e consumir e vender os anorexígenos. Então, esse foi o primeiro ponto assim, que eu acho muito importante. O segundo ponto é sobre a existência da RDC 50 de 2014, que fala sobre registro. Então, a Anvisa, em interpretação, eu diria que equivocada e em desfavor das farmácias, ela entende que para a manipulação dessas substâncias, da anfepramona e do femproporex, até porque a sibutramina está liberada, se aplicaria essa RDC 50 de 2014, que versa sobre registro. Então, eu vou ler para vocês aqui exatamente o que essa RDC fala. Essa resolução, ela dispõe sobre as medidas de controle de comercialização, prescrição e dispensação de medicamentos que contenham as substâncias anfepramona, femproporex, mazindol e a sibutramina. No artigo 9º da RDC 50 de 2014, também da Anvisa, é que está essa vedação, é que está o embasamento jurídico da Anvisa e dos órgãos de vigilância sanitária para proibir aí essa manipulação. Então, no artigo 9º, ele traz o seguinte: a manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas nesta norma está vedada, com exceção daquelas presentes em medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança. Então, em resumo, a Anvisa, nossa querida Anvisa, ela alega que, mesmo havendo uma lei federal que autoriza a comercialização desses produtos, mesmo assim, se aplicaria em paralelo essa exigência do artigo 9º da RDC 50 de 2014, que fala lá sobre a necessidade de registro. Pessoal,
Então, em resumo, existe a lei federal que autoriza, de um lado a gente tem essa lei federal que autoriza a comercialização, e de outro lado a gente tem a Anvisa, que aplica essa proibição, essa exigência de uma resolução que é hierarquicamente inferior a uma lei federal. Então, existe aí esse grande embate, essa grande dúvida do que equivale, ou a resolução ou a lei federal. O terceiro ponto que eu acho assim bastante interessante explicar para vocês, muitos clientes me procuram e me falam sobre, doutor, ação judicial repressiva ou preventiva. Então, muitas farmácias questionam aí sobre a necessidade de se ter um alto termo de infração da vigilância sanitária para somente após receber esse documento da vigilância em mãos, ingressar com uma ação judicial ou com uma medida protetiva para conseguir trabalhar com a anfepramona. Então, a nossa orientação para as farmácias é sempre ingressar de forma preventiva, ou seja, antes de sofrer autuação, antes de sofrer alguma penalidade. No formato repressivo, ou seja, entrar com ação judicial após receber uma notificação ou uma infração, ou até mesmo, em alguns casos, uma multa, fica sempre mais difícil, mais complicado, pois além de tentar na justiça uma autorização, que a gente chama de liminar, a farmácia ainda precisaria apresentar defesa administrativa, tentar anular o auto termo de infração ou a penalidade que foi a ela aplicada. Então, normalmente, nesse formato repressivo, após receber uma notificação, a farmácia acaba tendo ainda maiores dores de cabeça com processos administrativos, defesas, multas, etc. Então, nossa orientação é sempre que procure trabalhar de forma preventiva, justamente para evitar essas maiores dores de cabeça. O quarto ponto, e muito importante, que eu vou explicar também de forma bem simples para vocês, ele trata sobre decisões judiciais e o livre convencimento do juiz. Hoje no Brasil, não existe nenhum tipo de garantia jurídica de êxito, ou seja, de resultados favoráveis em processos, principalmente quando se fala aí em direito sanitário, direito farmacêutico, sejam envolvendo o assunto em questão, os anorexígenos, bem como se a gente falar de um assunto que está em evidência agora, que é o e-commerce, que é o comércio eletrônico, ou até mesmo a captação de receitas, por exemplo. Então, normalmente as farmácias me perguntam, doutor, é certo que eu vou ganhar o processo? É certo que eu vou conseguir a liminar? A resposta é não. Não existe nenhum tipo de garantia judicial. Diariamente eu vejo no escritório, eu analiso decisões envolvendo a manipulação dos anorexígenos e eu vejo todos os dias decisões favoráveis e decisões negativas, às vezes até no mesmo estado. Então eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos de decisões favoráveis, só para ilustrar para vocês. Por exemplo, quando o juiz concede a liminar, ele entende, ele fundamenta a decisão dele, dizendo que a lei federal ela é hierarquicamente superior a uma resolução e ele autoriza a farmácia a manipular os anorexígenos, a anfepramona e o femproporex. Um outro exemplo de decisão favorável, quando o juiz ele entende que não existe vedação, não existe proibição em lei, ou seja, ele fundamenta a decisão dele dizendo, espera aí,
não existe nenhuma lei que proíbe. Ao contrário, existe uma lei que autoriza. E que a Anvisa não poderia vir, através de uma resolução, criar exigências ou criar obstáculos. Então, eu dei para vocês 2 exemplos de decisões favoráveis e trouxe também um exemplo de uma decisão negativa. Por exemplo, quando o juiz ele não concede a liminar e ele entende que a RDC 50 de 2014 da Anvisa, que versa sobre registro, ela é aplicável ao caso e que a lei, mesmo a lei federal, ela não revogou essa proibição do artigo 9º da RDC 50. Então, eu trouxe aí 3 exemplos para vocês de decisões que podem ser proferidas pelo Poder Judiciário. Outro ponto, assim, bastante importante, para ficar bem claro para vocês, é que existe no Poder Judiciário o livre convencimento, ou seja, o magistrado, o juiz que julga o processo, ele pode decidir e julgar de acordo com a interpretação dele, de acordo com o seu conhecimento, não sendo ele obrigado a seguir outras jurisprudências ou outras decisões que já foram proferidas. Então, o juiz vai decidir e julgar de acordo com a cabeça dele. Em resumo, e finalizando esse tópico aí de decisões, não existem garantias de que o juiz ele vá julgar de uma forma ou vá julgar de outra, mesmo existindo centenas de jurisprudências, de decisões que já foram proferidos por outros colegas, outros juízes ou por outros tribunais de justiça. Então, Bruno, espero ter esclarecido aí algumas dessas dúvidas. Esses pontos que eu abordei, esses 4 pontos que eu abordei, são os principais que envolvem os anorexígenos. Falei um pouquinho da lei federal que autoriza, falei um pouquinho da resolução da RDC 50 que proíbe, da Anvisa, da interpretação equivocada e muitas vezes abusiva da vigilância sanitária da Anvisa, também um pouquinho das decisões judiciais, trouxe ali 3 exemplos para vocês entenderem na prática o que de fato acontece, e também, por fim, ali sobre o livre convencimento do juiz que julga e interpreta o processo de acordo com a sua interpretação.